Boa noite. Que a paz do Senhor encontre você exatamente onde você está agora. Nesta hora silenciosa em que o dia terminou e o coração fica mais aberto para ouvir a voz de Deus, se esta oração chegou até você hoje, receba isso como um sinal de cuidado. Deus não erra horário, Deus não erra endereço, e Ele sabe exatamente por que você está aqui, nesta noite, ouvindo essa palavra. Talvez o seu dia tenha sido cansativo, talvez você tenha carregado peso demais para uma pessoa só carregar. Talvez a sua mente ainda esteja presa em pensamentos que insistem em voltar, em situações que já deveriam ter ficado no passado, mas que continuam pesando como se fossem de ontem. Se é assim, respire fundo agora. Solte os ombros. Solte a tensão do rosto e permita que nos próximos minutos a palavra de Deus faça o trabalho que só ela sabe fazer, que é trazer luz onde havia escuridão e paz onde havia inquietação. Eu quero abrir com você, nesta noite, a palavra de Deus escrita em Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. Ela diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o tenha alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Guarde essa palavra com você esta noite, porque ela não chegou até você por acaso. Pense na situação em que Paulo escreveu essas palavras. Ele não estava em um momento tranquilo da vida. Ele escrevia de dentro de uma prisão, longe da liberdade, longe das igrejas que tanto amava, incerto sobre o próprio futuro. E mesmo assim, no meio de tudo isso, ele não escreveu uma carta de lamento. Ele escreveu uma carta de propósito. Ele disse: Eu faço uma coisa, não duas, não três, uma coisa. Esquecer o que fica para trás e avançar para o que está adiante. Se alguém que estava preso, que tinha perdido a liberdade, que não sabia se sairia vivo daquela situação, conseguiu escrever sobre avançar, sobre prosseguir, sobre um alvo à frente. Então essa palavra também tem poder para alcançar você. Esteja você passando pelo que estiver passando nesta noite. Existe algo no seu passado que ainda pesa? Pode ser uma lembrança, pode ser uma dor, pode ser uma decisão que você tomou e se arrepende até hoje. Pode ser uma pessoa que te machucou e que você não conseguiu perdoar até agora. Pode ser uma oportunidade que você perdeu e que fica voltando na sua mente como um filme que você gostaria de reeditar. Pode ser um tempo que você sente que jogou fora. Um relacionamento que terminou de forma errada. Uma palavra que disseram sobre você e que ficou ecoando por anos, e esse peso, mesmo sem você perceber, tem travado o seu andar. Tem te feito olhar mais para trás do que para frente. Tem feito você reviver situações que já deveriam estar enterradas. Comparar o presente com o passado que não volta mais e viver com o coração dividido entre o que já passou e o que ainda está por vir. Eu preciso te dizer isso com honestidade, porque é isso que a palavra de Deus está te mostrando agora. Ficar remoendo o que já passou não vai mudar o que já aconteceu. Vai apenas roubar a sua energia para viver o que ainda está por vir. O apóstolo Paulo não disse que era fácil esquecer, ele disse que era uma escolha diária, uma decisão que precisa ser renovada a cada manhã e reafirmada a cada noite. Como esta em que você está agora, existem tipos diferentes de peso do passado, e talvez você se reconheça em mais de um deles esta noite. Existe o peso da mágoa, quando alguém fez algo contra você e essa dor ainda dói como se fosse recente. Existe o peso da culpa, quando foi você quem errou, e mesmo já tendo pedido perdão a Deus, ainda se sente indigno de recomeçar. Existe o peso da comparação, quando você olha para a vida de outras pessoas e sente que ficou para trás, que perdeu tempo, que já deveria estar em outro lugar. E existe o peso do luto, da perda de algo ou de alguém que deixou um vazio que parece nunca se fechar. Se você tem carregado mágoa de alguém que te decepcionou, esta é a hora de soltar. Não porque o que aconteceu não teve importância, mas porque você merece viver leve. Se você tem carregado culpa por um erro que cometeu, esta é a hora de entregar isso a Deus, porque Ele já te perdoou. E quem você precisa perdoar agora é a si mesmo. Se você tem carregado a lembrança de um tempo que doeu demais, esta é a hora de dizer: Senhor, eu não quero mais viver ali. Eu quero prosseguir para o alvo.
Repita comigo, em voz baixa ou apenas no seu coração. Eu esqueço o que fica para trás. Eu não sou mais definido pelo meu passado. Eu sou definido pelo chamado de Deus sobre a minha vida. Existe uma diferença entre lembrar e reviver. Lembrar é saber que algo aconteceu, é ter a memória guardada como parte da sua história. Reviver é continuar sentindo a dor todos os dias como se estivesse acontecendo agora. É permitir que aquele momento continue tendo poder sobre o seu presente. Deus não pede que você apague a sua história. Ele pede que você pare de reviver o que já deveria ter ficado para trás. E é exatamente isso que Paulo ensina quando escreve Esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Em Hebreus 12, versículo 1, a Bíblia usa uma imagem parecida, a de uma corrida. Ela diz que devemos correr com paciência a carreira que nos está proposta, depondo todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia. Repare que a palavra fala em depor peso antes de correr. Ninguém corre bem carregando bagagem desnecessária e muitas vezes o que nos impede de avançar não é falta de força, é excesso de peso. Peso de coisas que já deveriam ter sido depostas há muito tempo. O profeta Isaías escreve, em Isaías 40, versículo 31, que os que esperam no Senhor renovarão as forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Repare que essa promessa não é para quem nunca se cansou. É para quem já se cansou, já sentiu o peso, já quis desistir em algum momento, mas escolheu continuar esperando em Deus, prosseguir para o alvo. Como Paulo escreve, não é sinônimo de nunca sentir cansaço. É sinônimo de continuar mesmo quando o cansaço já apareceu, confiando que a força vem de Deus e não das próprias forças. Deixa eu te contar algo que ajuda a entender esse princípio. Imagine um viajante que caminha por uma estrada longa, carregando nas costas uma mochila cheia de pedras. A cada pedra, uma lembrança. A pedra da traição que sofreu, a pedra do erro que cometeu, a pedra da perda que ainda dói. Ele caminha, mas caminha devagar, cansado, olhando sempre para trás, como se tivesse medo de esquecer aquelas pedras em algum lugar do caminho. E é exatamente isso que ele deveria fazer: esquecer, largar, deixar para trás. Porque enquanto ele carrega cada pedra do passado, ele não consegue correr a corrida que está à sua frente. Não é que o caminho seja mais difícil para ele do que para os outros. É que a bagagem que ele insiste em carregar torna cada passo mais pesado do que precisava ser. Deus não está pedindo que você finja que as pedras não existiram. Ele está te convidando a abrir a mochila uma por uma e depositar cada pedra aos pés da cruz. A pedra da mágoa, a pedra da culpa, a pedra do arrependimento, a pedra da comparação. Você pode fazer isso agora mesmo, em oração, nomeando cada peso que você reconhece estar carregando e entregando um por um a Deus. Talvez você esteja numa fase da vida em que parece que tudo precisa recomeçar, o trabalho não está dando certo, a saúde está pedindo cuidado, um relacionamento está desgastado, as finanças estão apertadas ou simplesmente o ânimo já não é o mesmo de antes. Eu quero que você entenda uma coisa nesta noite. Recomeçar não é fracasso. Recomeçar é obediência à palavra de Deus. É fazer exatamente o que Paulo fez. Esquecer o que ficou para trás e avançar para o que está adiante. Deus não está pedindo que você finja que nada aconteceu. Ele está pedindo que você pare de deixar o passado decidir o seu futuro. A Bíblia diz que Paulo prosseguia para o alvo. Prosseguir é continuar andando mesmo quando o caminho está difícil. É dar um passo mesmo cansado. É seguir mesmo sem ver o fim do caminho. É levantar de manhã mesmo quando o coração ainda dói. Deus está te chamando para prosseguir esta noite não porque a dor já passou, mas porque você decidiu não deixar que ela seja o fim da sua história. Avançar para o que está adiante não significa que você precisa ter todas as respostas agora. Muitas vezes esperamos sentir coragem suficiente, clareza suficiente ou até as circunstâncias perfeitas, para só então dar o próximo passo. Mas a fé não funciona assim. A fé dá o passo antes de ver o caminho inteiro. Avançar pode ser simplesmente decidir hoje
Não repetir o mesmo pensamento de ontem. Pode ser escolher responder de um jeito diferente a uma situação que normalmente te faria explodir, ou se fechar. Pode ser procurar a ajuda que você vinha adiando, pedir perdão que você vinha evitando, ou simplesmente permitir-se descansar sem culpa. Avançar também não significa que a dor desaparece no mesmo instante em que você decide seguir em frente. É possível caminhar para o alvo e ainda sentir o peso de uma cicatriz. A diferença é que a cicatriz elas não te impede mais de andar, ela faz parte da sua história, mas não é mais quem dita os seus passos. Muita gente espera parar de sentir qualquer coisa relacionada ao passado para finalmente se considerar livre, mas liberdade não é a ausência de memória, é a capacidade de lembrar sem ser dominado por aquilo que se lembra. Repare que Paulo não diz apenas que prossegue para um alvo qualquer. Ele diz que prossegue pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Jesus. Isso significa que existe um chamado específico sobre a sua vida. Algo que só você pode cumprir, um propósito que Deus desenhou antes mesmo de você nascer. Quando você fica preso ao passado, você não apenas revive uma dor antiga, você também atrasa o cumprimento desse chamado. Cada dia gasto olhando para trás é um dia menos caminhando em direção ao que Deus separou para você. Isso não significa que o processo será rápido ou que não haverá espera. Muitas vezes Deus pede paciência antes de entregar a resposta. A palavra ensina que a paciência tem uma obra perfeita e que é através dela que chegamos completos, sem que nada nos falte. Se você está numa fase de espera, isso não significa que Deus se esqueceu de você. Significa que Ele está preparando o tempo certo, tanto para você quanto para aquilo que Ele prometeu. Prosseguir para o alvo inclui aprender a esperar sem desistir, a caminhar mesmo sem ver o fim, a confiar mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram. Eu quero te convidar a um exercício simples. Se você tiver como escrever, escreva abaixo, mesmo que seja mentalmente, a área da sua vida em que você mais sente esse peso do passado. Pode ser a área espiritual, a área emocional, a área financeira, a área da saúde, a área familiar, a área do seu propósito, ou até a área dos seus pensamentos. Identifique essa área, porque é exatamente ali que Deus quer trazer um novo começo nesta noite. Se é a sua vida espiritual, talvez você tenha se afastado, talvez a sua oração tenha esfriado, talvez você sinta que perdeu a intimidade que tinha com Deus em outros tempos. Talvez a rotina tenha tomado o lugar que antes era da busca por Deus, e hoje você sinta uma distância que incomoda, mas não sabe bem como resolver. Esta noite é um momento de recomeçar. Deus não guarda rancor de quem volta. Ele recebe de braços abertos como o pai que corre ao encontro do filho que retorna, sem cobranças, sem lembrar dos dias de ausência, apenas com alegria por ver você de volta. Se é a sua vida emocional ou seus relacionamentos. Talvez exista uma mágoa que você carrega há anos, um rompimento que ainda dói, uma expectativa que não se cumpriu, uma amizade que se perdeu no caminho, ou até um casamento que hoje vive mais de rotina do que de afeto. Esta noite é o momento de entregar isso a Deus e permitir que Ele cure o que está ferido, sem que você precise carregar esse peso sozinho. E sem que você precise ter todas as respostas antes de começar a curar. Se é a sua vida financeira, talvez você tenha enfrentado perdas, dívidas, decisões que não deram certo, ou simplesmente a sensação de que o dinheiro nunca é suficiente, por mais que você se esforce. Esta noite é o momento de declarar que o seu passado financeiro não determina o seu futuro. Deus é a fonte da sua provisão e Ele pode abrir portas que pareciam fechadas, trazer sabedoria para as suas decisões, ensinar novos caminhos de trabalho e multiplicar aquilo que hoje parece pouco. Se é a sua saúde, talvez você esteja cansado de lutar, cansado de tratamentos, cansado de esperar uma resposta que ainda não veio, ou simplesmente exausto de sustentar sozinho um corpo que já não responde como antes. Esta noite é o momento de renovar a sua esperança e lembrar que Deus é o mesmo que restaura, que cuida, que sustenta em cada etapa. Mesmo quando o processo é mais longo e mais difícil do que você gostaria que fosse, se é a sua família, talvez existam conflitos antigos, silêncios que se arrastam há anos, relações que precisam ser reconstruídas, palavras que ainda precisam ser ditas ou perdoadas, ou distâncias que o tempo criou
e que ninguém sabe bem como diminuir. Esta noite é o momento de pedir a Deus sabedoria e paciência para prosseguir na direção da restauração, mesmo que o caminho até lá pareça longo e cheio de passos pequenos. Se é o seu propósito ou seus sonhos, talvez você sinta que perdeu tempo, que está atrasado, que os seus planos ficaram para trás enquanto a vida seguiu em frente sem você. Esta noite é o momento de lembrar que Deus não olha para o relógio da mesma forma que nós olhamos. O tempo dele é perfeito e o alvo que Paulo menciona ainda está diante de você, não atrás, esperando o momento certo para ser alcançado. E se é a sua mente e os seus pensamentos, talvez você viva preso em um ciclo de preocupação, de medo do futuro, de lembranças que insistem em voltar mesmo quando você tenta seguir em frente, roubando a sua paz mesmo nas horas em que deveria estar descansando. Esta noite é o momento de renovar a sua mente, como ensina a palavra, para que os seus pensamentos deixem de ser um lugar de tormento e passem a ser um lugar de paz, mesmo em meio às perguntas que ainda não têm resposta. Agora eu quero que você declare comigo, com convicção, cada uma dessas afirmações, mesmo que seja apenas dentro do seu coração. Diga: eu esqueço o que fica para trás. Diga: eu avanço para o que está adiante. Diga: eu prossigo para o alvo que Deus colocou na minha vida. Diga: o meu passado não define o meu futuro. Diga: eu recebo o novo recomeço que Deus está preparando para mim nesta noite. Diga: a minha vida espiritual será renovada. Diga: os meus relacionamentos serão restaurados. Diga: a minha provisão financeira será cuidada por Deus. Diga: a minha saúde está nas mãos daquele que tudo pode. Diga: a minha família será reconciliada. Diga: o meu propósito ainda será cumprido. Diga: a minha mente será renovada e terá paz. Diga: eu não sou o meu passado, eu sou o que Deus diz que eu sou. Diga: hoje é o primeiro dia do meu recomeço. Diga: eu deposito cada peso aos pés da cruz e sigo em frente com fé. Sinta o peso saindo dos seus ombros. Enquanto você declara essas palavras, não é apenas um exercício de repetição. É um ato de fé, uma decisão consciente de concordar com o que Deus já disse sobre a sua vida. Mesmo que as circunstâncias ainda não tenham mudado, vamos entrar agora em um momento de oração. Se você estiver num lugar seguro para isso, feche os olhos e entregue a Deus tudo o que você identificou até aqui, Pai Celestial. Eu venho diante de Ti nesta noite para agradecer pela vida de cada pessoa que está ouvindo esta oração agora. Senhor, Tu conheces cada história, cada dor, cada peso que foi carregado por tanto tempo, muitas vezes em silêncio, sem que ninguém mais soubesse. Eu peço que, neste momento, Tu toques o coração de quem está aqui e traga a libertação que só Tu podes dar, Senhor. Ajuda cada um a esquecer o que fica para trás, não como quem finge que nada aconteceu, mas como quem escolhe não ser mais prisioneiro do passado. Ajuda a avançar para o que está adiante, com coragem, com fé e com a certeza de que Tu vais à frente, preparando o caminho antes mesmo que cheguemos até ele. Toca a vida espiritual de quem está distante e traz de volta o desejo de buscar a Tua presença todos os dias. Cura as feridas emocionais e os relacionamentos que precisam ser restaurados, dando sabedoria para perdoar e coragem para recomeçar. Abre portas na área financeira e renova a esperança de quem está cansado de lutar sozinho. Sustenta a saúde de quem precisa de cuidado, dando força para o corpo e paz para o coração em cada etapa do tratamento ou da espera. Restaura os laços familiares que estão fragilizados, trazendo palavras certas na hora certa e disposição para o perdão. Resgata os sonhos e o propósito de quem sente que ficou para trás, mostrando que o tempo de Deus ainda não terminou. E renova a mente de quem vive preso a pensamentos de medo e ansiedade, trazendo o descanso que só vem de Ti. Senhor, eu Te entrego em nome de cada pessoa que está aqui. As pedras que foram carregadas por tanto tempo, a pedra da mágoa, eu deposito aos Teus pés. A pedra da culpa, eu deposito aos Teus pés. A pedra do arrependimento, eu deposito aos Teus pés. A pedra da comparação, eu deposito aos Teus pés, que ninguém saia desta oração carregando o mesmo peso com que chegou. Renova as forças de quem está cansado, como prometeste em Tua palavra. Que quem espera em Ti suba com asas como águia,
corra e não se canse, caminhe e não desfaleça. Que a esperança seja restaurada esta noite em cada coração que clama a ti, mesmo em silêncio. Mesmo sem saber exatamente como colocar em palavras o que sente, que esta noite marque um novo começo. Que cada pessoa aqui se levante amanhã com a certeza de que o alvo ainda está diante dela. E que tu, Senhor, és quem sustenta cada passo dessa caminhada. Que o sono desta noite seja tranquilo, sem o peso do passado, e que o amanhã comece com a leveza de quem foi liberto. Em nome de Jesus eu creio e eu agradeço. Amém. O salmista escreve, em Salmos 30, versículo 5, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se esta noite você chorou, se esta noite o seu coração ainda dói, saiba que essa dor não é a palavra final sobre a sua vida. Deus promete que depois da noite vem a manhã, depois do choro vem a alegria, depois do que ficou para trás vem o que está adiante. Você não está preso nesta noite para sempre. Você está apenas passando por ela, a caminho de uma manhã que Deus já preparou. Existe ainda outra promessa que eu quero deixar com você antes de encerrarmos. Na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, Paulo escreve que aquele que começou a boa obra em nós vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Repare na ordem dessas palavras. Não é você quem começou essa obra de recomeço na sua própria vida. Foi Deus. E se foi Deus quem começou, é Deus quem tem o compromisso de terminar. Você não está sozinho tentando se reconstruir com as próprias forças. Existe um Deus fiel que já iniciou algo em você e que não vai abandonar esse trabalho pela metade. Isso significa que, mesmo nos dias em que você sentir que regrediu, que voltou a pensar no que já tinha deixado para trás, que a dor apareceu de novo sem avisar, o compromisso de Deus com a sua restauração continua de pé. Recomeçar não é um evento único que acontece uma vez e nunca mais precisa ser repetido. É um processo e Deus está presente em cada etapa dele, do início ao fim. Se você orou comigo até aqui, eu quero que você guarde essa palavra. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo. Essa não é apenas uma frase bonita, é uma decisão que Deus está te convidando a tomar hoje e novamente amanhã e depois de amanhã, até que se torne o seu novo jeito de viver. Você não precisa carregar mais o que já ficou para trás. Você não precisa continuar revivendo o que já passou, nem se comparando com um tempo que não volta mais. Deus está te chamando para frente, para o alvo, o propósito que Ele mesmo preparou antes mesmo de você nascer, e essa caminhada começa agora, nesta noite, com essa decisão simples e poderosa de prosseguir. Talvez amanhã de manhã as circunstâncias ainda pareçam as mesmas. Talvez o trabalho continue desafiador, a saúde ainda peça cuidado, a família ainda precise de paciência, mas alguma coisa dentro de você já pode ser diferente a partir desta noite, porque você escolheu diante de Deus. Deixar o passado no lugar dele e seguir adiante com fé. Cada vez que a lembrança antiga tentar voltar, cada vez que o pensamento de desistir aparecer, cada vez que a comparação ou a mágoa baterem à porta da sua mente, lembre desta noite. Lembre que você já fez a sua escolha diante de Deus. Lembre que a obra que Ele começou em você, Ele mesmo vai terminar. E repita, quantas vezes forem necessárias. A mesma frase que guiou toda essa oração, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo. Você não precisa ter tudo resolvido esta noite. Você só precisa dar o primeiro passo. E esse primeiro passo já foi dado. Aqui, agora. Com essa oração, antes de encerrar, deixe nos comentários qual área da sua vida você está entregando a Deus nesta noite. Isso fortalece essa corrente de oração e ajuda outras pessoas que estão passando pelo mesmo momento que você. Se essa palavra tocou o seu coração, se inscreva neste canal e deixe o seu like, para que mais orações como essa possam chegar até você e até quem mais precisa. Que Deus abençoe a sua noite e o seu novo recomeço.